Então, bom dia, pessoal. Na aula passada, nós fizemos o nosso pequeno, grande programa, né, em Assembly, que substituiu, através da M++, as funções lá dos nossos circuitos, comparador, contador, decodificador. Nós fizemos tudo via software. Hoje nós vamos tentar agora simplificar aquele programa, né? Vocês viram que ficou muita coisa junto, né? E a gente vai tentar mostrar para vocês como optimizar, não optimizar o código, mas como estruturar mais o código para que futuramente, quando você for ampliar, colocar mais código dentro do código, né? Você consiga se organizar melhor, tá? Então, para isso, nós temos que conhecer duas instruções. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, só que antes eu deixo eu abrir o compilador. Lembrando que agora a gente vai usar o compilador novo, né? Feito em Java. Eu já vou remover aqui da minha pasta DigitalWorks. Ficar só com aquela pasta Software Arquitetura 1. Então, vamos lá. Então, você entra na sua pasta Software Arquitetura 1. Abram o LogSim. E já vou compartilhar aqui para vocês. Ok, então nesse momento a tela deve estar chegando para vocês. Eu cliquei no LogSim. Ele abriu aqui por trás. Abra o teu último projeto, abrir recente, que é PC Circuit. E aí vai mostrar a máquina que vocês já estavam com saudades de vê-la, que é a M++. Ok? Daí na aula passada nós desenvolvemos um software. Então, só recapitulando, o software, ele deve ser feito nesse cara aqui, que é o compilador Assembly, feito em Java. O Workspace é sua área de trabalho, né? E aqui eu tenho registrado, né, o último, que é Watch. E ele que nós vamos agora tentar simplificar. Então, vocês têm que chegar até esse ponto aqui. Abrir o compilador e ter o seu último código. Ok? Ele está no Notepad, né? Tem uma... No Notepad tem uma cópia dele. Deixa eu passar aqui. Está aqui no Notepad /+, está a cópia dele. E vamos pensar em estruturar melhor o código, tá? Oi, professor. Pois não. Eu acabei faltando nas aulas passadas. Tem como o senhor me passar esse compilador e a M++? Tenho. Só vou te passar o link aqui. Mas é Beleza. bom que tu dê uma olhada no vídeo, tá? Que tem uns Uhum. procedimentos lá para instalar, né? Mas deixa eu passar aqui o link. Vamos lá. É que tem muitos detalhinhos, né? Aqui. Então, a melhor coisa, Matheus, é tu dar uma olhada nos vídeos, né? Botar alguns vídeos e você ver como é que foi feito a extração. A extração, Desliga o microfone aí. Então, como foi feita a extração, né? A execução, compilação, enfim. Mas tá aí, ó. Tudo está aí dentro. Ok, beleza, professor. Obrigado. Já, o vídeo é a melhor coisa porque tem muito detalhinho, tá? Que daí
se eu for falar agora, alguma coisa eu vou acabar esquecendo, né? Ok, então vamos voltar aqui e temos que tentar simplificar esse código aqui, ó. Porque se vocês forem olhar no nosso código, ele tem aqui um ciclo, né? Ele compara unidade, dezena de segundos, unidade, dezena de minutos, enfim. E aqui ele está meio cheio aqui, ó. Tá? E eu queria tentar fazer o meu programa principal, que o meu programa principal, se vocês forem olhar, é isso daqui, ó. Isso aqui é o loop que está ocorrendo, ó. Esse é o loop. Isso aqui está fora do loop, né? Porque só se faz uma vez a inicialização dos registradores. E eu vou tentar minimizar, diminuir esse espaço aqui. Então, olha como é simples, pessoal. Tá? Já vamos ver na prática aqui. Vocês estão vendo que essas rotinas aqui, ó, basicamente, o que que ela faz, essa rotina aqui? Ela pega o valor do registrador B, C, D e E, né? Essas rotinas que eu digo, não, essas instruções pegam esses valores de B, C, D e E e joga tudo para saídas 3, 2, 1 e 0. Para tentar diminuir a quantidade de código neste ponto aqui, a gente faz o seguinte. Olha que simples. Você pega esse código aqui, que são responsáveis em fazer o display, você pega e coloca no final aqui do programa. Olha que simples. Você coloca aqui no final do programa e aí você dá um nome para esse conjunto de código. Vamos chamar mostra dados os displays. E é um rótulo. É como se fosse um comentário. Tá? Então você cria lá, mostra dados nos displays. Para que daqui 10 dias, daqui um mês, quando você for tentar ler novamente o teu código, né, você saber o que está fazendo essas instruções. Daí, pelo quase, o comentário, entre aspas, mostra dados no displays. Então, você pega o código que estava lá em cima, tá vendo lá? Transcreve ele aqui para baixo e bota um rótulo. Ok? Daí, o que você faz? Olha só que fácil. Já que ele está lá embaixo, você apaga daqui. Ó, você remove ele daqui. Concorda? Ele está lá embaixo. Eu removi. Só que daí você chama ele. Você chama aquele código neste ponto do programa aqui. Como é que é chamar em inglês? Que não, me deu um branco aí. Como é que é chamar? Escreva aí. Isto. Então, vamos fazer um call. Né? Vamos fazer um call. Vamos chamar, dar um grito lá, chamar aquela rotina mostra dados displays. Então, o que vai fazer o teu programa? Quando ele encontrar essa instrução, ele vai desviar lá para baixo. Vai desviar lá para baixo, executar, e aí é necessário que retorne para quem chamou. Ó, eu vou te chamar e depois ele tem que retornar. Ele não tem que ficar lá embaixo do programa, ele tem que retornar, ó, e continuar a execução das instruções seguintes. Vou falar 4 vezes. Continuar a execução das instruções seguintes ao call. Então, ele tem que chamar e depois retornar. Alguém sabe como é que é retorno em inglês? Que me deu um branco? Todo mundo respondeu, João, Natália.
e retorno. Isso. RET. Exatamente. RET é a sigla de return. Então, vocês vão aqui no final escrever RET. RET. Daí o que vai acontecer? O teu programa vai chamar essa rotina aqui embaixo. E quando ele encontrar o RET, ele vai retornar para quem chamou. Só que ele vai retornar uma linha seguinte. Não vai retornar para cá de novo, senão vai ficar no loop infinito. Cal, retorna para o cal, não. Retorna para a linha seguinte. Então, deixa eu só fazer graficamente, né? Vou usar um software, o Paint. Então, olha só. Quando ele encontrar esse cal, o programa vai fazer um desvio, né? Para cá. Ele desvia para cá. Então, ele vai executar essas instruções. Quando ele encontrar um RET, ele vai ter que saber para onde retornar, tá? Daí ele vai retornar para quem chamou. Então, o que acontece? Ele vai retornar para essa chamada. Só que, atenção, ele não vai poder retornar para essa linha aqui. Porque se ele retornar para essa linha de código, ele vai chamar, retornar para essa linha de código, daí vai ficar no loop infinito. E eu não quero isso. Na hora que ele retorna para a linha, para a instrução seguinte ao cal. Tá? Para a instrução seguinte ao cal. Então, attention aqui, tá? Ok? Como é que é essa mágica? Como é que ele sabe que tem que retornar para esse ponto do programa? Porque, veja bem, essa chamada de call, ela pode ter em vários pontos do teu programa. Vários pontos do programa, de repente você chama essa rotina. E como é que ele sempre vai retornar para a instrução depois do call? Onde está a mágica disso? Que a gente vai ver ainda hoje é o stack pointer, ou stack. Esse é o grande segredo, tá? Mas, enfim. E olha só, voltando ao código, vocês já viram que ele ficou mais, ó, ele ficou menor, o código principal, né? O jump aqui, ó. O jump aqui até o display, ele já ficou menor. Porque esse aqui já, você não precisa mais mostrar ele no loop. Tá? Já está entendido o que faz, ele só mostra no display, e daí tu só dá um call para ele. Não precisa mais se preocupar. Já está explícito o que ele faz aqui. Ok? Professor, o que dá de ainda melhorar aqui nesse corpo aqui do programa, para ele ficar menor? Bem, eu posso fazer a seguinte brincadeira também, ó. Eu posso pegar essas instruções. Deixa eu só ver se alguém tem dúvida do que eu estou fazendo. Eu estou enxugando o programa principal. Estou pegando o código do programa principal e estou jogando lá para baixo e só estou dando call para ele, para que o corpo do principal, o loop principal, fique menor. Tá? Mais fácil de ler. Muito bem. Eu vou pegar esse código aqui e também copiar ele lá para baixo. E dar um nome para ele. Inicializa registradores. Tá? Ele autoexplicativo, o rótulo. Veja, rótulos são nomes de células. Quando o compilador for traduzir tudo isso daqui em código de máquina, ele vai substituir esses nomes aqui por endereços de células, né?
Ou seja, ele vai substituir, ó, se vocês olharem aqui, ó, isso aqui são endereços de células. 00, 10, 20, 30, ele vai trocar. Então, quando você der um call ou um jump, ele vai dar um call por um número de uma célula. Daí você cria esse inicializa registradores, coloca um hat. Opa, se tem um hat, é sinal que houve um call. Sim, mas ainda temos que colocar o call. Então, você coloca um hat, tira essas instruções de inicialização e chama elas lá embaixo. Ponto e vírgula. Olha só. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chamar esse rótulo. Então, na hora de converter em código de máquina, isso aqui vai estar, por exemplo, no endereço, vou chutar, está no endereço FF em hexa. Aqui ele vai trocar esse call por FF. Esse inicializa registradores por FF. Ele troca, transforma rótulos em endereços. Olha só, daí você dá um call, vai até aqui embaixo, né? Executa as instruções, e da hora que ele encontrar esse hat, ele vai retornar uma instrução depois do call. Que daí é essa instrução que vai chamar o mostra display, e assim sucessivamente. Olha só, pessoal, como já diminuiu o teu programa principal. Olha só, cada vez menor. Ok? Vamos lá. O que são comandos com INC? Ah, vamos lá. O que são esses comandos com INC que você bota tab? O que são esses comandos? São instruções. Toda vez que eu coloco lá, são instruções. E o resto são rótulos. Rótulos não são instruções. Rótulos são posições de memória, né? Que a gente chama de labels. Pode considerar que aquele subprograma, João, é uma função, pode ser uma função. De repente, tu crias lá uma função chamada multiplica por 2. Aí tu pode dar um call para ela, tu carrega o registrador com 2, o acumulador com 2, tu chama por função e ele retorna com o acumulador com 4, ou seja, multiplicou por 2. O compilador, tá. Isso daí, tá. Tudo isso você escreveu, né? Não é, João? Ok, o compilador traduz. É isso aí. Perfeito. Ah, foi uma afirmação. Não, na hora me confundiu. Eu pensei que na hora o Teams já estava traduzindo em tempo real aqui, ó, o que eu estava falando. Mas é uma afirmação. É isso aí. Tá craque já. Muito bem. Ah, tá, tu não é o João. Tu é o Vitor? Cadê o João? Vamos lá. Professor, não tem como simplificar mais ainda? Tem. Só que atenção, pessoal. Raciocine comigo. Se vocês encontrarem um conjunto de instruções e encontrarem um hat nela, por favor, a única forma de chamar é com call. Se vocês encontrarem um conjunto, anotem aí, está gravado também, né? Se vocês encontrarem, deixa eu só. Então, se vocês encontrarem um conjunto de instruções terminados por hat, você só pode chamar essas instruções com call. Ok? Só com call. Não façam isso. Jump. Ó. Call. Se você quer chamar essas instruções, ó, com call.
Ok? Não façam jump para cá. Não dei um jump nunca para cá. Por favor. Se tem RET, é retorno de uma chamada, de um call. Se você sabe o que vai acontecer se vocês derem um jump para cá, ou seja, quando chegar aqui, o processador vai perguntar, mas espera aí, eu vou ter que retornar para quem me chamou. Mas ninguém me chamou, deram um salto para cá, não deram um call para mim, uma chamada, call, chamar. Vai dar pau? Vai dar um pau feio. O programa vai se perder. Então, por favor, se tem RET, tá? Tem que ter um call. Se você dá call para algum lugar, atenção. Se você faz um call para algum lugar, naquele lugar deve obrigatoriamente existir um RET em algum ponto. Ok? Só para vocês não cometerem esse erro aí. Muito bem, vamos agora, né, tentar simplificar mais ainda. Professor, tá vendo essa rotina aqui que o senhor fez? Move B para A, incrementa, compara com 10. Se for 10, incrementa C. Se C atingir 6, zera. Se zerar, incrementa D. Se D atingir 10, zera. Incrementa E. Se E incrementa, se o E atinge 6, zera. Tá vendo tudo isso daqui que o senhor fez? Sim. Não dá para chamar, transformar isso em uma subrotina? Como o senhor fez? Boa ideia. Então vamos transformar tudo em uma subrotina. Olha o que o senhor vai fazer. Agora é para os bons, hein? Aqui, ó. E eu vou copiar tudo que está lá em cima, eu vou jogar aqui para baixo. Tá? Aqui, ó. Copiei para cá. E vou chamar de atualiza minutos e segundos. Ou atualiza hora. Olha o que o senhor está fazendo. Atualiza a hora. Então, aqui, ó, eu joguei tudo para baixo, aqui, ó. Eu apaguei daqui, porque tem uma cópia lá embaixo. E dou um call, atualiza hora. Olhe como é que está o programa principal agora. Call inicializa registradores. Call mostra dados nos displays. Atualiza a hora. Olha o teu loop aqui, ó. Vê se não ficou mais compacto. Call mostra dados no display. Call atualiza a hora. Jump display. Esse é o programa principal. E aí? Não ficou mais compactado? Não ficou mais fácil? Só que agora nós temos que resolver um problema, pessoal. Tá? Vamos ver se vocês entenderam aqui. Tudo ok? Miguel Vizentani. No compilador não foi feita uma parte para dar import? Olha, o compilador, ele é open source, tá? Posso achar ele. E aí você pode alterar o compilador.
né, feito em Java e colocar esses recursos, tá? Mas hoje ele não tem. Mas pode alterar, só que tu tem que conhecer bem Java, né? E daí tu tem que conhecer também a questão de analisador léxico, né, sintático, né, chama de GAL, né, para que quando você escrever import, o teu analisador verifique, opa, né, aqui é para puxar arquivo de fora, né? Enfim, é possível, mas não está implementado hoje. Pelo menos isso eu consegui responder, né? Vamos lá. Com mais clareza para vocês. Então, o resto a gente está aprendendo ainda. Agora temos um problema, pessoal. Raciocine comigo. Se eu dou um call atualiza a hora, o que obrigatoriamente eu vou ter? Ó, é um call, é um subprograma, tá? Atualiza a hora. Estou dando um call para ele. O que obrigatoriamente, que instrução obrigatoriamente eu devo ter aqui nessa subrotina para retornar? Vamos ver se vocês entenderam. Que instrução obrigatoriamente tem que ter, já que agora eu transformei um subprograma. Exatamente. Baseado na resposta, né, do Vitor João Vitor. Aqui, vocês estão vendo aqui onde antes nós tínhamos o jump display para ir lá para cima, que antes nós tínhamos o jump display para ir lá para cima, nós vamos ter que trocar por o quê? Por que instruções aqui? Vamos lá, diga para mim. Agora não vou pedir para dar salto lá para cima, porque agora teve um call. Então, como é que ele vai voltar lá para cima? O que eu tenho que fazer? Que instrução tem que colocar para ele voltar lá para cima? Eu não posso mandar jump para lá, porque teve um call para mim. Então, o que eu tenho que colocar? No lugar lá do jump, isso, a Natália respondeu, trocar tudo por hat, tá? Então, aqui, não precisa dar salto lá para cima. Põe um hat. Aqui, não precisa dar salto lá para cima. Põe um hat. Aqui, não precisa. Teve um call para cá. Para retornar, hat. Aqui também, não precisa. Lá para cima. Dá um hat que já vai fazer automático. E aqui também não precisa hat. Ó, você tem vários pontos de saída, ó, que vai retornar. Ok? Agora sim, isso aqui é uma cara de um subprograma chamado por um call. Ó, só que ele vai ter diferentes pontos de saída, que vai depender dos valores dos contadores, que a gente já viu. Ó, olha como ficou muito melhor o seu código, pessoal. Daí, o call atualiza a hora, você pode até esquecer o que ele faz. Ele vai já te devolver o B, o C, o D e o E atualizados. Maravilha. O call mostra dados no display, então não precisa mais se preocupar. Ele vai mostrar dados no display. Né, você já entendeu? Entendeu o subprograma? Está bem documentado? Esquece. Só chama o subprograma. É que nem alguém desenvolver uma função. Olha a função que eu fiz aqui, professor. Essa função aqui multiplica um número por 4. Eu jogo no acumulador 2 e chamo a minha função, o acumulador volta com 8, porque 4 vezes 2 dá 8. Ah, me passa uma cópia. Daí você esquece a função, só chama ela. Tá? Vamos ver se está funcionando. Tá? Se estiver funcionando, o relógio vai continuar atualizando. Tá? Teve um aluno da aula
de segunda à noite, ele perguntou se aqui, onde ele mostra os dados do display, ele já não poderia, né? Desculpa, aqui no atualiza horas, perdão, ele perguntou se já não poderia colocar essa rotina aqui, já aqui, ó, call. Tirar o call daqui e só dar o call, atualiza dados no display, né? Atualiza dados no display e botar o subprograma, dentro do subprograma atualiza a hora, fazer a chamada, né, do rótulo. Desculpa, falei besteira, deixa eu voltar aqui. Mostra dados do display, isso aqui, ó. Ele perguntou se isso daqui poderia ser colocado aqui no atualiza a hora, junto. Olha, pode. Ó, quer ver como vai ficar compactado? Mostra dados no display. Ele tirou daqui e colocou aqui, ó. Junto com o atualiza a hora. Então, quando ele dá o call atualiza a hora, ele já dá um call para primeiro escrever no display os dados dos registradores. Enfim. Ele ficou só uma única chamada aqui no programa principal. Então, vamos deixar assim. Ok, tá bem bonito. Compilei, compilado com sucesso. Mando gerar o código de máquina e se chama watch. Vamos ver se o programa continua funcionando. Vou lá na ROM, vou carregar a imagem. Esse watch MMP program, P de program, programa. O código lá tá lá, bonito, já tá bem grande, ocupando aí memória e vou dar um Ctrl K. Tudo perfeito, ó. Está atualizando a hora, então é sinal de que o call para inicializar os registradores deu certo, porque ele começou do zero. A função call que mostra no display está funcionando, porque está mostrando no display. E o call atualiza a hora também está funcionando, porque a hora está atualizando. Então, o programa principal está fazendo 2 calls aqui, ó. E está funcionando perfeito. Professor, é possível encadear? Sim, é o que eu vou fazer agora, Paulo. Isso que eu vou mostrar agora, é o próximo assunto. Paulo já está pensando lá na frente. Vamos lá. Eu vou mostrar a mágica para vocês do encadeamento de call. Um call dentro do outro. Ok? Então, vamos voltar lá para o rascunho. Vocês querem o código? Eu vou passar o código aqui. Lá pelo... Vamos ver se dá pelo chat. Vamos ver se ele deixa. Oh, aceitou. Tá aí, ó. Muito bem, vamos então à nossa câmera. E vamos então pegar um estudo de caso aqui, ó. Digamos que em uma parte do programa você deu um call, um subprograma chamado A, que você declara aqui. O subprograma A faz uma chamada ao subprograma B, que você declara aqui. O subprograma B faz uma chamada ao subprograma C, que você declara aqui embaixo. Um subprograma C faz uma chamada a um subprograma D.
que está aqui. Tá? Então, esse subprograma, a gente não vai se preocupar o que cada um faz, tá? Mas vocês podem observar que esse chama esse subprograma, que chama esse, que chama esse, que chama esse. Encadeado. Agora, quando terminar de executar o último subprograma, você vai escrever um RET. Quando executar esse RET, ele vai voltar para quem chamou ele. Concordam? Não foi esse call que chamou esse subprograma? Então, ele vai voltar uma instrução depois do call. Daí você coloca o RET. Quando ele encontrar esse RET aqui, ele vai ter que retornar para quem me chamou. Eu estou aqui nesse CCCC. Foi esse cara aqui, ó. Então, quando dá um RET, ele vai retornar para a linha seguinte desse call. Que daí você bota um RET. Quando ele encontrar esse RET, ele vai perguntar, eu vou ter que retornar para quem? Para quem me chamou aqui no BBBB, que foi esse cara aqui. Então, ele vai ter que retornar depois desse call. Então, ele vai retornar para cá. Quando encontrar esse RET, ele vai ter que retornar para quem chamou esse rótulo aqui, que foi esse cara aqui. Então, ele vai ter que retornar para essa linha aqui, depois do call. E aí que nós vamos fazer alguma coisa na saída. Vamos mover para A o valor 1, jogar A para a saída 3 e aqui ficar num loop infinito. Tá, mas professor, por que o senhor fez isso daqui? É para eu ter certeza que o programa foi e voltou. Para eu ter certeza que o programa fez isso daqui, ó. Ó, você deu um call para cá, que deu um call para cá, que dei um call para cá, que dei um call para cá. Certo? Para que daí, quando aparecer o RET, ele retorne para cá, que ao achar esse RET, ele retorne para cá, que ao achar esse RET, ele retorne para cá, que ao achar esse RET, ele retorne para essa instrução. Que daí move um para o A e move o A para a saída 3, para a gente ter certeza de que foi e voltou. Então, se na tela, se na M++, aparecer depois desses todos esses calls, o 1 na saída 3 é sinal que teve o retorno bonito. O software não se perdeu. Tá? É isso que nós vamos fazer. Mas deixa eu explicar para vocês como é que o RET sabe para onde deve voltar. Né? Para qual? Porque é o seguinte, você pode ter um subprograma que é chamado em diferentes pontos do teu programa. Referenciado pelo call em vários pontos diferentes. Como é que ele sabe para onde voltar? Né? Então, vamos ao segredo. Tá? Vamos à solução. Imagine você uma mesa e essa mesa, né, ela está vazia. Vamos chamar essa mesa de stack. Você foi lá, foi numa empresa chamada Stack, né? Marcenaria Stack. E tá lá a tua mesa, lá sem nada em cima, tá? Esse programa aqui, quando vocês passarem pelo compilador, só deixa eu passar esse caminhão maldito aí. Só um pouquinho. Vamos lá. Então, quando você compilar esse programa aqui, ele vai virar um monte de código de máquina. Ou seja, vão ser transformados em sequências de zeros e uns que vão ocupar as células.
lá da memória ROM. Dependendo da instrução, vai ocupar 1, 2, 3 ou até 4 células de memória, tá? Então, o cal, por exemplo, vai estar ocupando 4 células. Então, por exemplo, olha só, vou dar um exemplo. Digamos que esse cal aqui, ele esteja ocupando a célula, vou chutar, tá, pessoal? A célula 0, 1, 2 e 3. Lá da ROM. Tu tens lá a memória ROM, ele está ocupando as células 0, 1, 2 e 3. Ok? Qualquer dúvida, só manda uma mensagem aqui para mim, tá? Muito bem. Pergunta. Se essa instrução cal ocupa a célula 0, 1, 2 e 3, pergunto para vocês, qual é a célula que vai ocupar o move? Vai começar a ocupar o move? Então, se a instrução cal convertida em linguagem de máquina ocupa as células 0, 1, 2 e 3, a próxima instrução vai ocupar qual célula? Pela lógica. Escreva aí. Tudo é sequencial. Vai sendo jogado sequencialmente na memória as instruções. Qual que vocês acham que vai estar o... Isso é importante vocês responderem, tá? Para eu poder continuar aqui. Ó, isso aqui vira tudo código de máquina. Daí eu percebi que o cal ocupou 0, 1, 2 e 3. Isso aqui são endereços. Exatamente, a Natália já respondeu. Ok, então a Natália acertou. Então, o move já vai estar na célula 4. E é isso que eu preciso saber. Então, olha só o que acontece. Quando a unidade de controle ela encontra essa instrução cal, a unidade de controle ela tem que... O que ela faz? Antes dela desviar aqui para esse rótulo, desviar a execução, a unidade de controle ela já sabe o tamanho da instrução, ela sabe que é uma instrução que tem 4 bytes, ela já sabe. E o que ela faz? Ela descobre em que endereço está o cal. Tá? O endereço do cal está no endereço 0. Ó. O que ela faz? Ela já faz um cálculo, ela pega o endereço atual do cal, que é 0, e soma mais 4. Ou seja, ela já antecipa e calcula o endereço da instrução seguinte, somando mais 4. Ok? Então, o que ela faz? Eu vou fazer de outra forma, tá? Vamos imaginar que o endereço da instrução seguinte, que no caso é o 4 aqui, seja asterisco. Vamos abstrair um pouquinho, tá, pessoal? Vamos colocar um asterisco aqui. Então, antes de desviar, o que faz a unidade de controle? Ela pega um prato. Imagine que nesse prato você pegou uma caneta de CD e escreveu um asterisco. Você tem lá um prato, né? E você escreveu lá no prato um asterisco. Daí você coloca o prato em cima da mesa. Ok? Você colocou lá na mesa o prato. Ou seja, você sabe que uma das células de retorno é nesse endereço aqui, que eu identifiquei como um asterisco. Então, ele empilha aqui, empilha, então stack quer dizer pilha, né? Um prato. Daí o que acontece? Daí o programa dá um call para cá, ó, dá um call, e eu já estou feliz que eu sei que em algum momento eu tenho que retornar para cá. Lembre-se que em algum momento, quando eu encontrar esse hat, vai ter que retornar para essa linha. Mas como que eu sei? Está lá catalogado na pilha.
Isso aqui é muito legal, pessoal. Isso tem em todas as máquinas, tá? Daí o programa desvia para cá e para a nossa surpresa, tem mais um call. Ixi, mais um call. Daí o que vai fazer a unidade de controle? Ela vai fazer o seguinte: puxa vida, eu vou dar um call lá para baixo. Só que eu tenho que saber para onde voltar depois. Para onde deve retornar, que é esse ponto aqui. Digamos que nesse ponto aqui, nessa instrução, ela esteja no endereço triângulo. Então, antes de dar um call lá para baixo, essa instrução dá um call, ela descobre o endereço da instrução seguinte ao call, que é essa reta aqui, e escreve num prato, você desenha no prato e empilha. Daí, vai desviar a execução para cá, e para nossa surpresa, tem mais um call. Da unidade de controle vai pensar assim, vou ter que dar um call lá para baixo. Mas eu tenho que saber qual o endereço da instrução seguinte para que volte para cá, depois que encontrar esse RET aqui. Então, ela calcula o endereço da instrução seguinte. Sempre somando mais 4. Endereço atual mais 4. Daí, vamos chamar de quadrado. Daí você desenha isso num prato e empilha o quadrado. Daí ele dá um call, né? Deu call para cá, né? Para o CC. E para nossa surpresa, tem mais um call para baixo. Putz, então quando eu der um call aqui para baixo, né? Perdão, aqui, ó. Para nossa surpresa, deu um call para baixo. E quando ele encontrar o RET, ele deve retornar para cá. Depois do call. Mas como é que ele tem que saber que tem que retornar para cá? Então, o que faz a unidade de controle antes de dar o call, né? Dar o call lá para baixo? Ela guarda o endereço dessa instrução, que nós vamos chamar de, sei lá asterisco, vamos botar círculo. Aí você desenha um círculo lá num prato e empilha o prato. Ok? Daí você pode dar um call para cá, né? Você pode dar um call aqui para baixo, normalmente, tá? Mas olha o que já está empilhado lá, ó. O asterisco, o triângulo, o quadrado e o círculo. Ok? Agora vamos ver o que vai acontecer. Só um call chato dentro do outro, ó. Call para cá, que dá um call para cá, né? Que dá um call para cá, que dá um call para cá. Agora é hora da verdade. Vamos ver o nosso primeiro RET. Ele vai perguntar assim: puxa vida, para onde eu tenho que voltar? Né? Eu tenho que voltar para uma instrução depois de quem me chamou. Então, você pode observar que para esse RET aqui, teve esse call aqui, ó. Call para cá, ó. Se der um call para cá, e esse RET vai fazer com que volte uma instrução depois desse call para cá, tá vendo? Call DD, o RET está dentro do subprograma DDD. Ele tem que retornar uma instrução depois a esse call. Mas como é que ele sabe para onde ele tem que retornar? Ele vai lá, olha só, e consulta a pilha de pratos. Daí ele verifica lá que o último prato empilhado tem uma bola. Então, o que faz a instrução RET? A instrução RET, a unidade de controle, vai lá e tira um prato. Tirou o prato da pilha, do topo da pilha. Tirou o prato do topo da pilha, daí o RET olha para o prato. Olha só, a célula que está marcada aqui, o endereço de célula que está marcado aqui, é o círculo. Então eu tenho que dar um salto para a célula círculo
Sim. Então, aqui ocorre o salto. Ó. O RET salta para essa célula aqui, que é a célula círculo. Daí, encontramos um RET. Agora tem mais um RET. Eu vou retornar para quem? Veja, quem te chamou? Esse RET faz parte de quem? Do subprograma CC, certo? Mas quem chamou o subprograma CC? Foi esse cal aqui, ó. Então, eu tenho que retornar uma instrução depois dele? Sim, mas como é que eu vou saber disso? Então, ao encontrar o RET, ao encontrar esse RET, a unidade de controle vai lá na pilha de pratos e remove o prato do topo. Tirei o prato do topo agora. Já tinha tirado o 0, tirei o quadradinho. Daí, ele olha, né, pro prato e tem um endereço quadrado. Opa, é para cá que eu tenho que desviar. Então, ao encontrar esse RET, ele vai desviar para cá, onde está o endereço quadrado. Daí, ao encontrar esse endereço quadrado, tem um RET de novo. Mas é um RET para um cal. Ó, esse RET faz parte do BBB, que teve um cal daqui. Para onde eu tenho que retornar? Eu tenho que retornar para depois do cal. Cal BBB que está aqui, ó. Mas como é que ele vai saber que tem que retornar para cá, depois desse cal? O RET vai lá e desempilha um prato. Tirei o prato agora. Daí eu olhei para o prato, tem um triângulo. Ah, então eu vou ter que desviar a execução para o triângulo. O RET desvia a execução para o triângulo. Que, no caso, né, tem uma instrução RET. Caramba, mais uma, professor. Sim. Tem um RET que faz parte do AAAA, que foi chamado aqui de cima. Então, ao encontrar esse RET, ele vai fazer o seguinte. Eu vou ter que retornar para onde? Vou pedir ajuda para a pilha. Vou lá e desempilho o prato. Olho para o prato, está desenhado asterisco, então ele vai desviar a execução para a célula asterisco. Então, essa é a função da pilha. Guardar endereço de retorno. Essa é a mágica, que é a questão lá do nosso aluno, do Paulo, né? De como é possível dar um cal dentro do outro, graças à pilha. A pilha sempre, ela vai guardando, toda vez que você dá um cal, é empilhado. Então, cal empilha e RET desempilha. Então, anote aí. O último prato empilhado será o primeiro a ser desempilhado. Você nunca pode tirar um prato aqui do meio, tá? Sempre o último empilhado. Tem arquiteturas, né, de máquinas que você pode empilhar os pratos e você ver os dados empilhados. Então, empilhei isso aqui, eu posso bisolhar, né? Bisolhar, eu posso enxergar os dados empilhados. Tem máquina que permite isso. Se usa muito para se a gente quer passar parâmetros para uma função, tá? Em linguagens de programação, é usada a pilha. Mas hoje a pilha, para vocês, ela só serve para guardar endereço de retorno. Professor. Pois não, pergunte.
Mas daí, por exemplo, um debugger não pegaria, né? Esses dados empilhados. Nós não temos. Sim, pega. Então. Mas Tá. não no nosso. Não foi implementado no nosso. Entendi. Na M++. Não, dá para ver, dá para ver. É por causa que eu tava vendo nesses. Como é passado os parâmetros para as funções, é usado os calling conventions, tipo CDECL e stdcall, que é para Microsoft. Isso. É Dyscall. Só que dependendo, um pouco que eu sei lá do x64, tá? Que minha parte, eu me especializei mais em ARM, né? Uhum. Lá a passagem de parâmetros normalmente é por registrador, o x64. Sim. Aí tem até o fast calc, porque por isso mesmo, o fast ele passa direto para registradores, os primeiros 2 parâmetros. Isso. E depois ele manda para a memória. Isso. Olha só, tu já tá estudando isso, rapaz? Tá louco? Engenharia reversa. Precisa. Meu, nós precisamos de hackers. Vamos lá. Então vamos ver se funciona, né? Vamos ver se funciona o nosso código, tá? Então eu vou criar aqui um projeto chamado de calls, tá? E vou fazer essa brincadeira aí. Ok. Muito bem. Alguém estava querendo vender vassoura aqui. Vamos lá. Vamos ver se funciona. Então, eu vou dar um call para AAA. E o que vai chamar BBBB. Vai chamar o... Opa, faltou compartilhar a tela. Desculpa. Então, é o programa que está lá no rascunho. Vamos botar mais um pouquinho, só para FFFF. Que daí tem um hat. Vocês estão vendo que esses meus subprogramas, eles não fazem nada. Subprogramas. É só para explorar a pilha, tá? Não faz nada, ele só chama e ele retorna. Para vocês ficarem felizes aqui, eu posso mover, sei lá, 1 para o registrador A e mover A para a saída 2. Só para ser algo diferente, tá? Assembly é muito legal. Tu acaba se envolvendo muito com o hardware. Então você dá um call e aí você começa a entender como as coisas funcionam. Call A, depois chamou tudo. Eu vou mover um também para o A e vou mover o A para a saída. Aqui eu usei a saída 2. Na verdade, eu vou. Pode ser. E aqui eu vou mover para a saída 3. Então, vai aparecer aqui na saída 2 e na saída 3, vai aparecer aqui 1 em 1. Tá? E aí, eu fico no loop, já que não tem instrução de parada, né? Tem que deixar um loop infinito. E se tudo estiver certo, né? Vamos compilar. Já compilou. Para entender melhor. Então, esse call, né, vai vir para cá. Esse call vai vir para cá.
esse cal vai vir para cá, esse cal vai vir para cá, esse cal vai vir para cá, esse cal vai vir para cá. Na hora de retornar, ele sempre retorna para a instrução seguinte, graças à pilha, né? Retorna para cá, que retorna para cá, que retorna para cá, que retorna para cá, que retorna para cá e que retorna para cá. Está retornando. Então, RET para outro RET, esse RET para esse para esse, esse para esse para esse para esse move aqui. Compilou o programa, né? Gera o código de máquina, gerou. Vou lá no simulador, vamos fazer ele parar, Ctrl K. Carregar a imagem. Deixa eu ver. Eu chamei programa de calls. Deixa eu ver onde é que ele... Olha só, acho que é um bug. Ah, tá aqui. Calls. Esse aqui não tinha criado. MMMP. Aqui está ele. Abrir. E se tudo der certo, ele vai fazer os vários saltos, né? Conforme o programa, vai fazer vários saltos. E lá no último salto aqui, última chamada, ele vai escrever 1 na saída 2, vai retornar, 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 retornar até aqui, e escrever também na saída 3 o valor 1. Vamos dar um Ctrl K. Eu vou dar um reset antes para garantir. E já. Certinho. Escreveu 1 e 1 na saída 2 e na saída 3. E o programa está no loop aqui. Mas, professor, o senhor pode mostrar para nós essa pilha? Onde é que ela está? Né? Onde ela está aqui? Sem graça. Vamos lá. Onde ela está? Bem, então vamos fazer o seguinte. Vamos parar a simulação e eu vou mostrar os resíduos lá na pilha. É que, pessoal, mesmo você tirando os pratos da pilha, ainda lá ficam os resíduos, tá? Do último dado gravado na memória. Porque, na verdade, deixa eu explicar isso para vocês, aqui é um pouco avançado, mas é bom já antecipar isso para vocês. Vamos lá para a câmera. Aqui, ó, só uma dica para vocês. Então, opa, alguém mandou mensagem. Opa, tinha mais perguntas. Eu não tinha visto, pessoal. Professor, tem algum motivo do uso da indentação? Ficar melhor apresentável. Faz parte para funcionar a interpretação, é só organizar. Você se refere a rótulos? Sim, sim. Ah, ok. Só tiver... Que bom. Então, eles chegaram a normal, isto. Então, nesse caso, não serve para nada. Não serve para nada. Assim, ficar mais apresentável, mas não vai dar erro de compilação. No caso de jumps e calls, para o software saber onde tem que pular. Exatamente, é uma região de memória. Ok. Exatamente isso. Vamos lá. Então, vamos aqui, só um comentário. Quando você empilha, se você for olhar para uma mesa de madeira, você enxerga os pratos. Se você tirar os pratos, fica vazio. Na M++,
os pratos, eles são empilhados numa memória, em endereços, né? Em endereços sequenciais, tá? Então, para empilhar um prato, ele escreve em uma região de memória chamada stack. Escreve, tá? E como é que você sabe qual que é onde está o último prato empilhado? Existe um registrador chamado stack pointer. Existe um registrador chamado stack pointer. Ele é um registrador, né, de 8 bits. A única função dele é apontar para o último prato empilhado, só isso. Só que, na medida que você vai empilhando ou desempilhando, o stack pointer ele vai alterando o seu valor. Ele vai decrementando ou vai incrementando. Decrementa ou incrementa, tá? Então, quando na verdade você retira um prato, na verdade você só altera a tua referência. Então, por exemplo, aqui, ó, você tirou um prato, na verdade o stack pointer passa a apontar para esse prato aqui. Se você tirar esse prato, ele passa a apontar para esse prato. É um ponteiro para informar onde está o último prato empilhado. Mas aqui nessa região, aqui, ainda continua resíduos ou sujeira do que já tinha sido empilhado, tá? Daí, se você desempilha tudo e volta a empilhar novamente dados, o endereço de retornos, ele só vai subscrever aquele resíduo. A memória do computador é assim. Quando você remove um programa da memória, você manda remover lá um programa da memória, você mata lá um processo, o teu programa está lá na memória ainda. Está o resíduo dele. Só que para o sistema operacional, aquela região de memória, ela está livre para você colocar um novo programa lá dentro, naquela região para executar. Ok? O jump fin serve lá para que um programa de vocês tenha um término. Senão ele vai ficar constantemente buscando instruções da memória. Daí o que vai acontecer? Ele vai acabar caindo lá naquela rotina. Se você não botar esse jump fin, ele vai, quando der um retorno, ele vai cair de novo aqui nessas rotinas e vai dar o maior pau. Porque daí vai encontrar um hat para um call que não existiu mais. Então tem que ter esse cara aqui. Porque ele está buscando sequencialmente na memória. É que vocês pensam em muito alto nível, né? Não, tudo é alocado sequencialmente na memória. E o processador não quer nem saber. Ele vai buscando instruções, tá? Sim. Vamos lá. É exatamente o que falou o João aqui. Vamos então, né, procurar esses resíduos. Então deixa eu dar um Ctrl K. Você vem com o botão da direita, ver M++. Daí você vai no primeiro nível. Vamos navegar e em algum lugar... A tela era para estar compartilhando? Ué, deu um erro aqui. Só um pouquinho. Vou tentar de novo. Apareceu ainda? Vou tentar de novo aqui. Deu um... Vamos lá, de novo, insistir. Vê se compartilhou. Compartilhou sim, professor. Jóia. Obrigado. Então, então vamos procurar. Botão da direita, ver M++, e vamos tentar achar algo, né, chamado pilha. Aí você vai navegando, daí vocês já sabem que aqui são os registradores.
Aqui é a parte de cálculo, aqui são os dois parâmetros para o cálculo. Um é sempre o acumulador, tá? Aqui é o que gerencia entradas e saídas. E aqui, opa, aqui tem um main. Aqui é para gerenciar endereçamento de memória externa, né? Para endereçar a memória ROM. Opa, tá aqui, stack. Stack tá aqui, ó, pessoal. Vamos abrir, editar conteúdos, tá? Então, esse cara é o stack. A pilha está aqui, ó. Isso aqui são endereços onde vão ser guardados os pratos, tá? Os pratos. Eu vou tentar executar a aplicação, né? Só que eu vou fazer algo diferente aqui no código, tá? Calls, eu compilei, girei o código. Eu quero mostrar ela alterando, tá? Deu algum pau aqui no meu... Ah, no reset. Tava ligado o reset. Ok, escreveu. Ele está no loop infinito. E eu vou inspecionar a pilha. Tá? Deixa eu dar um Ctrl K. Então, olha só. Olha o que tem aqui na memória aqui, ó. Vou tentar dar um zoom. Depois eu vou falar mais uma coisa para vocês ficarem inconformados. Tá? Então, aqui é a pilha. A pilha, como eu falei, é uma memória. É uma memória dedicada para guardar endereços e retornos. Não sei se vocês estão vendo, mas aqui está aparecendo alguns endereços de retorno. Ó. Lembrando que o endereço de retorno sempre ocupa duas células, tá? O endereço de retorno ocupa duas células. Então, se vocês olharem aqui, ó, nós temos alguns endereços retornos aqui, ó. Tem que se ler ao contrário, tá? Então, um dos endereços retorno é o 8, 0008, 0010, 0017, 001E, 0025, 002C e 002F. Vocês estão vendo aqui? Esses aqui são os endereços de retorno, que seria lá o asterisco, o triângulo, o quadrado, o círculo, e teve mais um, que a gente deu mais um call lá para o FFF, né? O EE e o FF. Aqui são os endereços de retorno. Foram gravados. Então, um deles é o 8. Tá? Então, se a gente for tentar entender um pouco o código, um dos endereços é o 8. Tá? Se a gente for lá olhar o código, vamos tentar entender isso. Aqui são as instruções, tá? Então, aqui é o endereço da sua célula. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essas instruções aqui, né, equivale a isso daqui, ó. Equivale a isso daqui, ó. Então, o que acontece? Quando você deu o call,
que ele acaba jogando na pilha? Ele acaba jogando o endereço da célula seguinte, na memória. E esses endereços das células seguintes, então, isso, segundo o que a pilha está informando para nós, ela está nos informando que essas células aqui, ó, esses RET aqui, ó, essa instrução depois do call, 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 essa instrução depois do call e essa daqui, né, que são os endereços de retorno, foram alocados, né, nessas posições de memória aqui. Então, nessas posições de memória que vão estar os call, os RET. Que você dá um call, você deu um call lá para baixo. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar o último caso aqui, ó. RET. Esse RET, ele vai retornar para essa instrução, ó. Tu deu um call para FF. Daí executou. Quando ele dá esse RET, ele tem que retornar para cá. O endereço dessa instrução de retorno, se a gente olhar aqui na pilha, já está nos revelando que é esse aqui, ó, 2F. 2F. 2F, então, conclui-se que essa instrução ela estava no endereço 002F, na célula de memória lá da ROM 002F. Esse RET aqui, se a gente for debugar, estava no 2C00, ou seja, 002C. Esse outro RET estava no 0025. Na memória é colocado ao contrário, tá? Na memória da M++. O outro no 1E. 001E. Depois 0017. 0017, tá? Depois 010. Esse aqui vocês não precisam se preocupar hoje para que serve esses dois carinhas aqui, tá? Não se preocupem hoje com o significado deles. Esses dois primeiros bytes aqui. Mas vamos continuar. O próximo é 0010. Então, essa instrução aqui, depois do call, ela está no 0010. Então, imagina o seguinte, pessoal. Que essas instruções, né? Elas deu um call, ele tem que guardar o endereço da instrução seguinte. Então, aqui eu estou mostrando para vocês onde na memória estariam essas instruções, tá? E aí eu mostro para vocês, né, o conteúdo. Então, por exemplo, quando você dá esse primeiro call, ele calcula o endereço da instrução seguinte, que no caso, vamos imaginar que é 0010. Então, o que ele faz? Ele empilhou aqui o 0010. Daí você deu um call aqui para baixo. Quando ele encontrou esse call, ele tem que saber o endereço da instrução seguinte. Ah, é 0017? Sim. Então, empilha o 0017. Então, aqui é empilhando os pratos e depois desempilhando. Só que, atenção, uma coisa que vocês não entenderam é o seguinte. A pilha, vocês perceberam que a pilha começa na última posição de memória? Essa é a primeira posição de memória. E essa é a última. A pilha, ela é alocada no final da memória. Apenas aceitem isso, pessoal. A pilha, ela começa no final da memória. Então, na medida que você vai empilhando, ele não vai avançando na memória, ele vai voltando na memória aqui, ó. Então, por exemplo, o primeiro dado empilhado, né, ficou empilhado aqui nessas duas posições. O próximo dado empilhado nessas duas posições. O próximo, ou seja, você está decrementando na memória.
Então, apenas entendo que os dados são empilhados no final da memória e vai decrementando. Então, por exemplo, aqui, ó, vou falar em hexadecimal. Esquecendo esses 2 bytes aqui que são reservados. Então, FF e FE são reservados. FF, FE são reservados. Então, vamos aqui. Aqui é FD, FC. FD, FC. Aqui é FB, FA. Aqui é F9, F8. Aqui é F7, F6. Aqui é F5, F4. Aqui é F3, F2. Vocês estão vendo que está decrementando. E teve alguém que perguntou se empilhar mais do que a quantidade de memória. Daí vai dar estouro. Estouro de pilha. Tá? Então, o que você só tem que saber sobre a pilha, tá? Eu tentei entrar em mais baixo nível com vocês, mas o que você tem que saber da pilha é que ela guarda sempre o endereço de retorno. E se dentro de uma chamada de subprograma tiver uma outra, não se preocupe, vai sendo empilhado e depois vai sendo desempilhado. Como a pilha de pratos que eu mostrei para vocês. E também só entendo que a pilha é alocada no final da memória. Pratos não existem. Pratos são células de memória. Então, ela começa lá no final e vai avançando até o início da memória, até chegar lá no 0. Se você ultrapassar o 0, dá erro de estouro de pilha. A gente chama de stack overflow. Tá? O importante é conhecer o conceito da pilha. Então, agora, olha o que eu vou fazer para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Eu vou alterar o programa, né? Eu vou alterar o programa de tal forma que ele não tenha fim aqui, ó. Ele não tem um fim aqui. Ele ó. Vou tirar isso daqui, só deixar os hats e call. E o programa ele vai ficar saltando, ó. Vai chamar o A, que chama o B, que chama o C, que chama o D, que chama o E, que chama o F. Retorna para cá, 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 retorna para o jump, que pula para cá e que repete o ciclo. Eu vou mandar rodar essa aplicação só para vocês olharem lá a pilha trabalhando, empilhando e desempilhando os endereços de retorno. Vocês vão ver que, como eu removi algumas instruções, os endereços de retorno vão alterar, não vão mais ser esses, né? Porque eu alterei a quantidade de instruções e automaticamente esse subprograma aqui ele não vai estar mais na mesma célula, porque tinha instruções antes aqui ocupando as células. Então, aqui está a pilha e eu vou dar um Ctrl K, né? Eu acho que ele vai me deixar dar um Ctrl K por fora aqui. Desgraçado. Agora sim, agora tem que abrir a pilha. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Vocês estão vendo um movimento aqui do endereço mais alto para o endereço mais baixo? Vocês conseguem ver? Dá um OK lá. Se vocês conseguem ver esse efeito aí.
Ó. Tá empilhando. E sempre o mesmo dado, porque o teu cal, ele tá estático, né? Os teus cal e het. Não tem uma condição lá que faça com que o teu programa mude o rumo dele, tá? Um outro ponto do programa, que daí tem um cal para uma rotina, que faz tal coisa, para ficar alterando os dados da pilha. Tá? Então aí é o momento que está empilhando. Ele perguntou, professor, futuramente nós faremos compiladores não comigo, não na minha disciplina, mas sim tem uma disciplina de compiladores, tá? Que daí vocês vão gerar código para uma máquina virtual, né? De repente para o .NET, ou de repente gerar um código para a máquina virtual Java, né? Bytecode. Eu já fiz, na verdade, eu e mais 3 pessoas, nós construímos um compilador. Na verdade, um interpretador. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Interpretador para um processador. Interpretador BASIC. Se quiser dar uma olhadinha aí. Muito bem. Deixa eu dar uma olhada aqui se a gente está ok. Nossa. Então o que está no nosso roteiro agora, né? Nós vimos o relógio completo, né? Vimos cal e het. E eu quero só rapidamente mostrar para vocês, porque não adianta eu começar o assunto agora, que é a versão light da M+++, tá? Só rapidamente, ela é bem rápida, tá? Antes da gente sentir a velocidade dela, eu vou alterar aqui o programa. Eu vou chamar de speed. E só vou fazer um programinha bem simples, que move 0 para A, incrementa A e joga no próprio A, mas antes escreve na saída 3. E jump speed. Só um programinha rapidinho, só para a gente verificar como a Light ela é mais rápida. Compilei com sucesso. Gerei o código de máquina. Speed. Vou dar um reset, né? E tá lá. Tá lá rodando em 340 Hz. Tá contando, ó, rapidinho. Só que só estou usando 4 bits aqui, né? Então, mas tá rápido. Agora deixa eu só apresentar rapidamente a Light. A Light para vocês, tá? Deixa eu só me lembrar onde é que ela está. Se ela está aqui. Tá aqui, ó. M+++ Light. Eu vou salvar ele. Ó.
na área de trabalho. Vocês vão adorar. Só ver ela na minha área de trabalho. Tá aqui os arquivos. Só rapidamente mostrar ela. Logo, logo a gente já vai partir para ela, tá? Então, ó, tá aqui o circuit, arquivo circuit, e eu vou abri-lo. Abrir, olha, ficou bem mais... Todos esses arquivos aqui, ó, nós colocamos uma única pasta. Quem é que fez isso aí? O professor Jonathan, o professor que fez a M++, ele melhorou a M++ que o Jean aperfeiçoou. Ó. Então, ela ficou mais compacta. Daí ele incluiu uma interface mais amigável. Incluiu um terminal de digitação e um display. Olha que legal. Deixa eu só rodar a aplicação para vocês ficarem loucos. Ó. Programa exemplo, somar e subtrair. Aqui tem um terminal de digitação. Somar. Quero somar. Eu quero somar 7 mais 7. 7, 7. Quero subtrair. 8 menos 9. Menos 1. Mas o que é legal é isso daqui, ó. Calma. Vocês estão empolgados? Eu vou mostrar ela por dentro. E atenção. Olha como ele reestruturou a M++, né? Para que vocês possam ver em tempo real, né, os registradores. Lembra que vocês tinham que clicar aqui nos bancos de registradores para ver o conteúdo? Ele reescreveu. Tu vai ver em tempo real aqui fora os registradores, né? Ó, entradas e saídas, tudo em tempo real. O valor da ULA em tempo real, o valor de cada registrador em tempo real, né? O valor do acumulador em tempo real. O que está passando pelo barramento de dados em tempo real, né? O código da instrução em tempo real. Tudo, ó, botão de reset aqui, ó. Ficou bem mais completo, a gente já vai explorar, tá? Só para vocês ficarem felizes. Mas eu quero mostrar a velocidade, né? Então, eu vou voltar aqui, ó, memória de programa, ó. Carregar. Esqueci o nome da pasta. Deu um branco aí. Software arquitetura. Então, eu vou carregar, ó. Hoje essa é a velocidade. Então, aqui carregar programas. Software arquitetura. Se chamava Speed, né? Speed. Speed MMMP. E eu vou dar um Ctrl K. Olha só. 1.70. Está rodando a 1.700 Hz, pessoal. 1.700 Hz. Olha só a velocidade com que ele está escrevendo na saída 3 aqui, ó.
ela ficou uma memória, uma máquina mais leve, tá? Para se trabalhar, ó. Muito rápido. Se a gente for inspecionar o tal do acumulador, tá aqui, ó, tá mostrando em tempo real o acumulador. Nem dá de enxergar de tão rápido que ela ficou. E aí, ó, é a próxima, que já semana que vem a gente já trabalha com ela. Ó, tem o reset, ó. Você pode dar um reset. Aqui está piscando, indicando que uma instrução está terminando de executar. E eu acho que ele ativou aqui um recurso que é... Não sei se é aqui que você pode começar a executar uma instrução. Deixa eu só ver aqui. Ctrl K. Em algum lugar eu tenho que dar uma olhada. Se você clicar aqui, você consegue executar. Deixa eu tentar desvincular isso aqui. Vamos dar um Ctrl K. Ó, daí você pode fazer passo a passo aqui, ó. Então ele está buscando a memória, a instrução E0, 03, D6. Ó, tá, as instruções que ele está buscando na memória. E aí você começa a acompanhar a execução. Aqui, ó, tá funcionando, tá vendo? C3 aqui, ó, que é o acumulador, ó, tá funcionando, ó. Muito bem. E aí, o que acharam dessa Lite? Ela tá lá naquela pasta Tilmal mais, né? E se vocês quiserem já dar uma explorada, mas semana que vem a gente já vai começar a brincar com ela. Ou seja, vai dar gosto de trabalhar com ela, porque tudo vai ficar mais rápido de se trabalhar. E aí a gente vai poder explorar mais alguns registradores. Ó, aqui está a pilha, né? O stack. Mas a gente vai conhecer alguns registradores novos, como um deles é o Program Counter. E aqui é o tal do Stack Pointer, o ponteiro de pilha aqui, ó. Esse cara que está sempre apontando para o último dado empilhado. Ó, olha só o flag Z aqui, ó. Flag Z aqui disponível aqui para vocês consultarem, ó. Tudo fica aparecendo num primeiro nível, tá? Ok? E aí, gostaram? Gostaram da versão Lite? Então, na próxima aula a gente já começa a explorar ela. Valeu, pessoal. Obrigado por hoje. Espero que tenham gostado da aula, aprendido um pouquinho mais, né? Espero que estejam um pouco mais familiarizados com as instruções, né? E a gente se encontra de novo na quarta-feira aí. E vamos aprender mais coisas ainda. E aí já pensar na segunda avaliação de vocês aí. Tchau, pessoal. A aula foi gravada, depois vocês assistam lá de novo aí. Tchau.